Olá, eu sou Elza Aidar e nós temos que pedir desculpa porque, infelizmente, a internet estava dando problema. Então, vamos começar a nossa live de hoje e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensa em fazer um quilting em tiras. O problema é, como vocês podem ver, aqui nessa montagem, nós temos uma colcha grande. Ela já está com 2,10 metros por 2,10 metros. Eu vou para o chão, descalça, porque eu quero que vocês venham juntas trabalhar comigo. Desta vez, prestando atenção. De uma outra vez, vocês fazendo o seu trabalho e eu o meu. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos o nosso tema, que é esta folha, a folha de outono. A folha de outono é um bloco relativamente simples. Por quê? Ela tem aqui 3 por 3. 1, 2, 3 e 4 quadrados feitos de 2 triângulos com um tecido estampado e o tecido amarelo. Vocês lembram? Para fazer o quadrado de 2 triângulos, nós pegamos um quadrado de cada cor, traçamos a diagonal e depois a gente costura e abre. Cada 2 quadrados, um de cada cor, vai dar 2 quadrados de 2 triângulos. Para que fique essa forma de pontinha, a gente precisa de quadrados inteiros, que são 3 do tecido estampado, e 2 quadrados do tecido de fundo, que neste caso eu escolhi amarelo. Então, gente, o que nós fizemos? Montamos assim. Um amarelo, 2 de 2 triângulos. Um de 2 triângulos, 2 inteiros estampados. E o outro, um de 2 triângulos, um estampado e um amarelo. Esta tirinha aqui, eu vou mostrar. Ela foi feita uma tira dobrada no meio e passada. Aí, quando nós vamos juntar os quadrados, a gente já junta a tira junto. Junta a tira junto com tudo. E nós colocamos a tirinha para ela ficar juntinha. Mais tarde, se quiser, você pode dar pontinho à mão ou à máquina. Como é que eu fiz a distribuição dos meus quadrados, dos meus blocos com folhas de outono? Foi relativamente aleatoriamente, pensando. Porque o que eu tenho aqui? Nas 4 pontas eu tenho as folhas de outono. Depois eu intercalei com tecido tijolo bem escuro e verde. Esse tijolo bem escuro, ele tende um pouco para vinho. Como faltou tecido, porque eu tenho uma mania de pegar todos os tecidos que eu tenho e acrescentar em algum trabalho que está em andamento para aproveitar tudo. Normalmente, eu gosto muito de não deixar sobra para trás. Então, eu acrescentei mais esta poeirinha, que é meio cor de carne,
e eu gostei da combinação. Para gente quiltar na máquina de mão, uma colcha desse tamanho, dá para fazer, mas dá um pouco mais de trabalho se nós fizermos aos poucos. Neste caso, para manter este desenho que foram feitos no centro, então são 7 tiras de 7 blocos cada uma. O meu total são 49 blocos. Então, 49 blocos, 7 tiras de 7 blocos cada uma. Uma coisa interessante de você ver, eu andando ajoelhada. Este bloco de folha de outono, ele está diferente deste aqui. Porque elas ficaram, as folhas, este, aquele, são 4, elas ficaram em pezinhas e não na lateral. O que foi feito? Montou-se o bloco de folhas de outono na vertical e para isso nós acrescentamos os 4 triângulos na lateral. E este aqui foi acrescentado um pouquinho a mais do amarelo. Já que está aqui na minha mão, vejam que ele está um pouquinho torto. O certo seria ficar absolutamente reto, mas não ficou. Eu não sou perfeita, gente. E para fazer trabalho perfeito, muitas vezes eu tenho que desmanchar. Eu preciso ensinar para vocês. E o tempo está andando. Então, eu não estou exigindo de mim perfeição absoluta. Então, eu vou mostrar os meus erros. Este ladinho aqui ficou com a pontinha coberta. Ela desapareceu. Esta pontinha vai ficar perfeita, porque ela está dentro do fundo. Na hora que a gente junta 2 blocos, 2 quadrados, nesse caso foram 2 quadrados de 2 triângulos, a pontinha fica para dentro, para que na hora que se faça a costura, ela ficar do jeito que está aqui. Se vocês me perguntarem, esta colcha serve para concurso? Eu vou responder, não. Ela tem defeitos. Defeitos de fabricação, defeitos de correria. Então, vamos perdoar a Elza Aidar por não mostrar um trabalho absolutamente perfeito. Só que, para o uso, fica bonito. Para vender, as pessoas nem percebem, porque quem não entende bem de pet não consegue perceber os errinhos. E eu não vou mostrar para vocês livros americanos de autoras maravilhosas que têm estas mesmas coisas que eu estou mostrando para você. O que eu fiz? Montei na diagonal 3 blocos que vocês estão vendo. E nas 4 pontas tem os blocos na diagonal. No meio, eu coloquei os blocos que foram colocados na vertical. Como são 7 tiras, o nosso meio tem 3 tiras no meio. As laterais 2 tiras e as outras laterais em 2 tiras. É mais fácil a gente quiltar assim.
muito mais fácil isso aqui. Agora, uma outra coisa que nós temos de problema quando temos um trabalho muito grande. Ou nós pegamos para forro um tecido de lençol, que às vezes os tecidos de lençol chegam até 4 metros de largura. Ou nós precisamos fazer o nosso avesso com tecido emendado. Aqui eu tenho as 2 primeiras, mais a manta acrílica. Agora, como essas 2 primeiras são laterais, nós vamos pensar em como quiltar isso aqui. Eu acho que fica muito legal se nós fizermos quilting reto, porque tudo é geométrico. Nós podemos quiltar fazendo assim. Todas as folhas a gente quilta retinho, sem precisar de usar o pezinho. Então, vamos começar, por exemplo, por aqui. Costura reta aqui, aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui. Sobe, desce, sobe, desce, desce, vem pro lado e encontramos no início. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui na máquina. Porque daí nós vamos colocar a nossa costura. Quando chega aqui, nós vamos chegar um pouco mais para dentro e uma costura paralela. Então, vem para dentro. Como é que vai acontecer isto? Eu vou mostrar na máquina. Agora, o que é que eu faço? Eu vou fazer este, aquele, aquele e o outro. Se eu fizer todas as tiras com o quilting junto, na hora de emendar, eu só vou emendar uma linha vertical. Se eu fizer cada bloco para depois emendar, eu vou precisar emendar quadrado por quadrado. E este trabalho, o avesso, é feito na mão. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o avesso. Então, aqui está uma tira e outra. Vamos continuar a seguinte. Eu preciso colocar o forro aqui para depois costurar. Agora, a nossa tira central. Na nossa tira central, o que nós temos? O meio ladeado pelas folhas e mais a folha aqui. Vamos tentar fazer o quilting. Aliás, quando a gente fala que vamos tentar, é porque a gente não sabe se vai acontecer ou não. É para acontecer. Vamos juntar esses 3. As 3 tiras. Então, o que acontece? Eu tenho, supondo, já quiltado todas as folhas. No quadrado do meio, eu posso trazer todos os cabos aqui para dentro. Então, eles vão se juntar no meio. E se eu quiser, eu posso trazer este cabo juntando com este aqui. O
que já é a parte que está inteira. E nós vamos trabalhar esse meio conjugando todos os verdes centrais para fazer um desenho central. Fica mais bonito do que todos os blocos quiltados separados. E foi por este motivo que eu juntei as 3 tiras do meio, para que haja uma integração no centro. Outra coisa, deu para entender? É uma sugestão para que você também pense em como fazer. Uma vez que aí na sua internet, no seu celular, você pode guardar esta aula, você vai olhar a figura e pode até me dar sugestões, coisa que eu agradeço. Elza, faz assim. Elza, faz da outra forma. Eu penso que ficaria melhor de um outro jeito. Então, o nosso centro vai ser junto para que a gente tenha condições de dar uma integração no meio. Agora, eu vou mostrar para vocês a tira lateral. Quem nunca quiltou vai imaginar que isso é muito difícil. Eu digo para você, difícil não é, mas cada vez fica mais fácil quando você tem mais prática. Porque o quilting precisa que a gente tenha prática. Fazer. Cada vez que a gente faz, vai ficando melhor. Agora a nossa lateral. Gente, que delícia quem tem uma mesa do tamanho que dá para colocar uma colcha. Que delícia quem tem uma máquina de quilting apropriada para isso, que não é a nossa máquina doméstica. A máquina tem um carro de 4 metros e em vez da gente quiltar mexendo o tecido, nós quiltamos como se estivéssemos desenhando. Ela tem uma peça grande e a gente mexe como se estivesse mexendo com um lápis. Só que em vez de pegar com o dedo, é com a mão. É fazer desenho como se a gente fosse uma pessoa fazendo uma pintura. É muito agradável. A máquina é uma máquina grande, precisa de uma sala para ela. E quem quer investir o valor dessa máquina para fazer quilting é um negócio. Porque essa máquina custa aproximadamente $30 mil de início. Se você quiser uma máquina menor, ajuda. Mas quando a gente quer quiltar colchas, o negócio é ter o carro de 4 metros. Uma outra coisa, essa máquina, como ela tem carro de 4 metros, você pode fazer alguns quilts pequenos juntos. Então você faz os trabalhos, junta, quilta tudo de uma vez e vai mais rápido. Isto é uma outra profissão. E também, para quem pode, é uma outra diversão. Quem faz quilting nessas máquinas é especialista. E existem cursos para isso, diferente dos domésticos. Voltando à nossa tira lateral. Na tira lateral, nós temos 4 cantos. 2 numa e 2 na outra. Eu já estou mostrando para vocês em cima do chão, para ela ficar retinha. E uma outra coisa, eu não costumo usar a cola spray. Segundo professores, facilita. Segundo professores outros, facilita, mas existe um problema.
a agulha da máquina vai pegando a cola e diz que dificulta. Eu quiltei com cola uma vez só e eu prefiro quiltar sem usar nenhuma cola. Eu uso a manta acrílica, nesse caso. Uso a manta R2, que cola dos dois lados, para poder colar no direito e no avesso. Uso o chão, porque ele tem um espaço maior. Eu não tenho uma mesa grandona. E aí a gente estica no chão e depois passa. Como ela é R2, ela cola dos dois lados. Então ela vai colar na parte de cima e vai colar na parte de baixo. Se a manta for R1, ela vai colar só numa das partes. Para que eu prenda a minha colcha sobre a manta, eu uso alfinete de segurança. Aquele alfinete que antigamente se usava com fralda. Então, o que acontece? Eu vou ter o canto aqui. Todas as folhas serão quiltadas da mesma forma. Então, eu vou mostrar de novo com a minha mão e depois a gente vai ver na máquina. Só que aí eu vou pegar um bloco menor para vocês entenderem mais fácil. Então, é aqui. Vem na parte de fora, pezinho de máquina, aqui. Toda vez que a gente tá num canto, a costura vem, para, vem aqui, para, vai lá, para, e ela chegou aonde eu comecei. Vou um pouquinho para vir com a costura para dentro, paralela à primeira. Então, eu vou terminar de quiltar no centro. Eu vou mostrar isso para vocês num papel. E aí vocês vão entender melhor. O meu canto são 2 folhas, 2 blocos inteiros. São essas 4. Eu vou fazer uma figura que integre este canto. E cada canto muito parecido com os outros 3. Depois, eu vou fazer alguma coisa que integre esses 2 junto com este, que é o meu meio. Vocês lembram do meio? Do lado de lá fica igual ao lado de cá, e esses 2 iguais. E eu vou dar um jeito para que este complemente o desenho do centro. Deu para entender? Agora eu vou mostrar isso no papel. Então, eu vou dobrar e depois nós vamos colocar a parte de trás nesse aqui. Não é fácil entender sem a prática. Eu vou mostrar para vocês no papel como que a coisa seria. Eu venho aqui. Eu vou mostrar no papel. Nós temos um nine pad. Eu
acho que com lápis não tá dando para ver muito bem. Dá para ver, senhor Janine? Então, eu vou mostrar no quadrado central, no quadrado, como que eu faço. Eu vou pegar uma caneta, que assim fica melhor. Eu vou começar o quilting aqui, vou lá até o canto, volto, venho, não encosto pé de máquina. O que eu vou fazer? Linhas espiraladas. Agora eu vou mostrar para vocês se eu tiver isto aqui. E aqui reto. Então, o que que eu faço? Eu começo aqui, por exemplo, venho para cá, chego aqui. Vou para lá, venho para cá, chego aqui. Então, eu integrei essas duas. Agora, eu vou mostrar para vocês a folha de outono. Então, temos o nosso Nine Pad. A internet daqui da casa. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Gente, essa internet deixa a gente lelé. Então, vamos desenhar a nossa folha de outono e mostrar o quilting no papel para vocês. Ela não ficou com quadrados perfeitos, mas dá para entender. Então, na folha de outono, eu tenho o quadrado inteiro, outro quadrado inteiro, espera um pouquinho, vamos lá. Aqui, 2 quadrados, o quadrado inteiro. Depois, novamente, 2 quadrados de 2 triângulos, o quadrado inteiro. 2 quadrados de 2 triângulos e o quadrado inteiro. Então, aqui está a nossa folha de outono. Eu vou começar por aqui. Vou para cá, venho aqui. Faço a minha folha. Faço novamente a minha folha. A folha vem aqui. Aqui é a lateral dela. Daí ela vem para cá, a lateral dela. Este, e ele encontraria aqui. Então, o que que eu faço? Vou com a minha costura de novo. Vem para dentro.
faz o bico, venho aqui, novamente o bico, venho aqui e começo outra vez. Vou para cá, porque não tem mais espaço, venho aqui, fecho e depois termino aqui. Estas duas que sobraram, eu continuo daqui, venho para cá, continuo daqui e venho para cá. O quilting fica reto. Na parte de fora da folha, então a minha folha é isso aqui. Tá aqui a folha e aqui tá o cabinho. Esse triângulo eu posso fazer assim: redondo, redondo, redondo. Este triângulo, redondo, redondo, redondo. Este triângulo, redondo, redondo, redondo. E o quadrado, eu posso até fazer uma florzinha. Venho aqui, venho aqui, venho aqui e venho aqui. Aqui, como eu tenho cabinho, eu também posso fazer o triângulo assim. Daqui eu venho para cá. E a mesma coisa do outro lado. Ele foi para fora. Tá pronto o quilting na mão. Que cor eu vou usar de linha? Como eu ainda não tenho prática, eu vou usar com a linha da cor do meu trabalho. Ela vai só dar um realce no trabalho. O meu trabalho aqui está. O que eu fizer no cor de ferrugem, eu faço com cor de ferrugem. O que eu fizer no estampado, eu vou fazer um pouco mais claro que ferrugem. Mais ou menos no tom desta folha. E o que eu for fazer no amarelo, eu uso linha amarela. Porque quanto menos a linha aparece, menos a gente enxerga os erros. E como é o nosso primeiro trabalho quiltado, nosso eu digo porque eu estou me colocando no meio de vocês. Quanto menos aparece, menos erro e mais realce. Agora eu vou perguntar para vocês, alguém tem dúvida? Não tem dúvida, mas a Olinda Kamimura deu um bom dia para a senhora. Bom dia, Olinda! Seja bem-vinda! Venha sempre! E a Maria Candeias, de Portugal. Maria Candeias, de que cidade você é, Maria? Se você for de Braga, eu vou dizer, procura meu filho. Ele mudou para Braga, não na sexta passada, na sexta anterior. Então, sexta foram 8 dias, sábado 9, domingo 10. Hoje é o 11º dia que o meu filho está aí em Portugal, com a sua família. Uma filha de 16, um filho de 13 e um filho de 11. E, gente, vou contar uma coisa muito chata. Meus netos estão muito tristes. E eu tô meio atrapalhadinha também. Porque eles estão
sofrendo. Largaram todos os amigos aqui no Brasil e foram fazer vida nova na terrinha. O avô do meu marido é português e eu não tenho ascendência portuguesa. Mas quando eu puder, eu também quero passar bastante tempo do ano aí em Portugal. Então, gente, eu vou mostrar para vocês na máquina o que eu vou fazer. E vou dizer para vocês, isto que eu estou fazendo na minha colcha, eu não vou mostrar ao vivo, porque se eu for fazer ao vivo com a cor igual a do tecido, não vai adiantar nada. Então, eu vou mostrar para vocês como que se faz num outro papel. Vou mostrar também o planejamento da minha colcha. Esse planejamento é um planejamento pessoal. Ele não é um planejamento didático, porque eu fui escrevendo para mim mesma, fui deixando as cores como eu achei que seria legal e fui escrevendo e não desenhei. Isto porque eu tenho uma certa prática. Eu vou mostrar para vocês um jeito de se fazer quadrado de 2 triângulos quando a gente vai aparecer na televisão. Eu tenho um triângulo aqui, eu coloquei sobre um canto do tecido ferrugem e vou costurar a lateral. A minha máquina estava com pé de quilt. Agora ela tá com o pé comum. Eu vou costurar a diagonal de um triângulo, que aqui está. Porque esse é um triângulo de sobra. Eu vou dar um retrocesso. Então, eu coloquei um triângulo aqui, sobre um tecido que pode ser quadrado. E veja, aqui eu já tenho cortando um quadrado de 2 triângulos. Então, eu vou cortar. Tenho aqui a minha placa de corte. Pego a régua e o cortador. Vou mostrar para vocês outra vez. Só um minutinho. Vou colocar retinho aqui, 5, 10. Eu vou colocar até aqui no 11.
45 graus. Ele deu certinho no 11. Então, eu já fiz o meu quadrado de 2 triângulos. Novamente, eu vou mostrar para vocês. 45 graus, olha, a régua no 45 graus. E aqui, novamente, a minha régua no 45 graus. Certinho. E lembra, como eu coloquei o triângulo sobre um quadrado, vai sobrar um triângulo aqui. Agora, se eu quiser, eu já posso emendar nesse aqui e fazer mais um. Eu vou mostrar para vocês o quiltado com a nossa manta acrílica. Lembra, quando nós fazemos quadrado de 2 triângulos, fica melhor que a gente tenha a nossa diagonal aberta. Agora eu coloco uma manta acrílica aqui e um pedaço de tecido para ser o nosso forro. Eu tenho nesse armário uma porção de quadrados. E esses quadrados eu uso quando tem necessidade. Gente, mexendo nas coisas, a gente sempre acha coisa legal. Então, vejam só que vai sair um imprevisto. Aqui eu tenho uma estrela. Ela foi feita antes. Eu tenho uma porção de blocos que eu experimento, tá? Então, eu vou colocar um tecido aqui atrás e vou dar uma quiltadinha e vocês vão ver como é que vai ficar interessante. Só um momento, gente. Então, eu montei meu sanduíche. Esse é um quadrado e aqui eu já tenho um bloco feito. Ele não é exatamente como o bloco
das folhas de outono, mas vai ficar bem legal. Eu vou mostrar para vocês. O ideal é que a manta seja maior. Isto aqui é sobra de tecido de lençol que eu diminui o tamanho. Como ele tá pequeno, eu não vou fixar com alfinete e já vou mostrar para vocês como é que eu faço a história do quilting. Vou começar aqui. Embora ele seja azul marinho e a minha linha seja marrom, vai dar para vocês perceberem como é que a gente faz. Vou pegar pezinho de máquina, começar aqui na linha, venho até a ponta. Olha, ela vem até aqui para que eu vire e dê pezinho de máquina para cá. Venho até o canto. Venho até a outra ponta. Novamente. Pé de máquina. Eu vou virar para colocar o pé de máquina sem fixar a agulha para dar certinho. Pé de máquina de novo. E agora, este eu vou trazer dentro de onde estava o anterior. Porque agora o meu pé de máquina vai ser na costura que eu fiz antes. Olha, a costura tá aqui, o pé de máquina vem mais para cá. E o bico vai ficar aqui. Eu acho que essa ficou demais. Vou para trás e venho aqui, olha. O pé de máquina neste bico de cá, olha. E agora, aqui, ficou muito perto, eu vou um pouquinho mais para lá. E agora, novamente, vai para o outro bico. Terceira costura. E vem. Novamente, eu vou cada vez vindo mais para o centro, com um movimento semelhante a movimento de espiral. Vai virando, cada vez vai ficando menor. Pé de máquina outra vez. É isso que nós vamos fazer na folha de outono. O ideal é que a costura fosse branca para vocês verem. E o ideal foi que vocês viessem para ver ao vivo e fazer junto comigo. Vamos pensar nisso, gente. É muito legal uma aula ao vivo.
Nós vamos pensar num workshop, quem sabe, logo, logo. E aqui ele acaba. A Cleide da Bolívia manda saudações. Uau! Buenos dias, Cleide. Olha como ficou. Agora a gente faz assim. Traz o lacinho para dentro. Corta depois que já deu o nó. Nó, 1, 2. E agora ficou bem arrematado. A primeira costura, tinha pouca linha embaixo, vai dar um trabalhozinho para fazer o nó, mas fica certo. Quanto mais nó a gente faz, mais prática a gente tem. Eu espero, gente, que daqui um tempo eu esteja dando aula também para o pessoal da América Latina em espanhol. Eu estudei bastante, preciso praticar mais um pouquinho e aí hablaré en espanhol com vosotras. Carinho. Então, se vocês olharem assim, nada aparece, mas faz uma diferença na textura. Deu uma baixada neste e esse ficou mais alto. Quem gostou, começa a praticar. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou mais alguém quer dar um pimentozinho? E agora eu vou mostrar como é que se faz a costura. Quando você quiltou, você vai recortar os seus blocos. E você vai cortar um tecido para viés e vai fazer assim. O bloco recortado, eu não vou pegar este, você faz desta forma. Bloco, o outro bloco já quiltado, junto, direito com direito. Dessa vez vai ficar meio mequetrefe por causa do horário. Então, o direito com direito aqui, e ele já vai ter a manta. E nós vamos colocar o viés do lado do avesso. Então, ele vai ficar aqui. Quando nós passarmos a costura, então, esse vai estar recortado. Eu não vou perder todo o pano, tá, gente? Depois eu vou pensar de ser mais caridosa e perder pano. Então, o que acontece? Você põe tudo aqui. Vou pegar o alfinete para vocês entenderem melhor. Este bloco vai estar inteiro. O outro também. Eu vou colocar o viés dobrado em 2, um pouco para fora, e costurar aqui.
Então, eu juntei 2 blocos. Eu tô fazendo com um tamanho grandão, senão não dá para entender, tá, gente? Quando você abre aqui, você simplesmente juntou 2 blocos. No avesso, você está com isto aqui. Este vai ficar bem rente na costura. E você vai juntar com o outro para que você fique com a costura assim, só que aqui tá errado. Eu coloquei do jeito contrário. Faz isto aqui. O bloco, todo mundo com o pedaço do final do tecido para dentro. Então, costura, ensinei errado, às vezes dá. Live é um perigo, gente. Então, tem que olhar primeiro com o alfinete para ver se deu certo. Esse viés não aparece no direito, a não ser que você queira. Ele fica assim. Aí, o viés, você vai fazer aqui, pregado na mão. Então, o avesso de uma colcha quiltada tira ou bloco a bloco, ele fica todinho frisado. E esta costura é feita à mão. Trabalhoso, mas ao mesmo tempo muito bonito. Então, esse viés você deixa de uma cor que combine com o seu avesso. Deu para entender? Se for bloco a bloco, você costura bloco a bloco e forma a tira. Depois, as tiras que já estão costuradas, você vai costurar e vai ficar assim. Vai ficar todinho quadriculado. Se vocês não entenderam esse acabamento, eu dou numa outra aula. Se todo mundo entendeu, eu nem sei. É uma benção do céu, numa explicação, todo mundo entender tudo. Se vocês gostaram, eu agradeço. Se vocês não gostaram, dá uma chance. Assiste mais uma live. Um beijo para vocês e até a próxima. Estou pronta para perguntas. Fala, seu Genor, pelo amor de Deus. Ninguém perguntou nada. Se ninguém perguntou nada, até a próxima. Tchau. Tchau.